Então, vamos continuar aqui, tá bom? Nós paramos nesse ponto na aula passada. A gente falou sobre conservação de momento, né? E temos agora o momento angular, né? Vou apresentar aqui a definição. Então, seria o momento de um momento, né? Ou a quantidade de movimento angular, em que eu tenho mv é um momento linear, né? E r é um vetor posição, produto vetorial, né, nos dá o momento, a quantidade de movimento angular de uma determinada partícula, no caso a partícula P. Né, ela se move com velocidade v, né, se eu multiplico a massa dela pela essa velocidade, eu tenho a quantidade de movimento, ou momento, né, da partícula, ao longo da trajetória, que é uma quantidade vetorial. E se eu quiser saber o momento, quantidade de movimento angular, eu faço o produto vetorial desse mv por r. Né? Eu vou ter um outro vetor, nesse caso, né, porque o produto vetorial não muda a característica vetorial dos vetores envolvidos, né, e eu tenho, portanto, a quantidade de movimento angular. De outra forma, né, analisando apenas as intensidades, eu sei que a intensidade do vetor, quantidade de movimento angular, é, né, tem módulo dado pelo módulo de um produto vetorial, né, que vai ser R, MV, né, o módulo do vetor MV, o módulo do vetor posição e o seno formado entre o vetor posição e o vetor velocidade, né? Por inspeção, eu consigo chegar à conclusão de que MV, aliás, V seno de φ é a componente, deixa eu mostrar aqui, é a componente perpendicular ao raio. Né? Em sendo perpendicular, ela vai ser a componente transversal Vθ. Né? Então, isso aqui vai ser Vθ. Rm Vθ, no caso, vai ser R vezes a velocidade angular. Né? A velocidade angular com que esse vetor, posição, está girando, né, em relação ao ponto de origem O. Então, substituindo a componente Vθ, R, θ ponto, como já tem R aqui, eu vou ter R ao quadrado. E, portanto, eu tenho mr ao quadrado, θ ponto. Né? Por análise, novamente, nós conseguimos encontrar uma relação com essa quantidade aqui, né? Que é nada mais, nada menos do que um momento de massa, né? Momento de inércia de massa dessa partícula girando em torno do eixo de rotação que passa pela origem. Né? Então, um ponto material tem essa quantidade de massa aqui, e R ao quadrado me dá uma propriedade conhecida como momento de inércia para essa partícula. Né? Além disso, eu consigo reescrever, né, esse vetor, quantidade de movimento, a partir do determinante apresentado aqui. Né? X, Y, Z são as componentes do vetor R, MVX, MVY e MVZ são as componentes da quantidade de movimento linear. Né? E aí, eu desenvolvendo essa equação, eu chego
no vetor H0, né? Bom, uma outra coisa que a gente precisa entender aqui é que eu tenho a componente radial e a componente transversal, tá? Esse cara aqui é que gera momento, essa daqui já não gera, certo? Então, se todas as forças aplicadas à partícula, né, forem ao longo da direção radial, eu não tenho a variação da quantidade de movimento angular. Ele não vai variar se eu não atuar na direção perpendicular ao raio, né, o vetor R, eu não tenho variação nesse vetor. Tá? Então, agora vamos entender o porquê as coisas ocorrem dessa forma. Imaginem que eu quero agora calcular o produto vetorial, R vetorial MV. Né? Então, H ponto vai ter duas parcelas, porque eu tenho um produto, né? Então, eu aplico a regra do produto, no caso, o produto vetorial, então, eu vou ter a primeira derivada, que é nada mais, nada menos do que o vetor R, ponto, que é o vetor V, né? Mais R vetorial MV, ponto. Ora, V vetorial NV, como M é uma quantidade positiva, é um escalar positivo, fica óbvio que as velocidades são paralelas, né? Os dois vetores aqui são paralelos e, portanto, esse termo é nulo, porque o produto vetorial de dois vetores paralelos é igual a zero. E aqui eu tenho a derivada de V ponto, é a aceleração. Ora, o que é massa vezes aceleração? É o somatório das forças. Né? Então, o somatório das forças sendo, aparece aqui um produto vetorial, faltou aqui a flechinha em cima do vetor R, vetorial F. E isso aqui é nada mais, nada menos do que o somatório dos torques, né, aplicados ao a nossa partícula, os torques em relação à origem. Então, eu posso dizer que a variação do momento angular é igual ao somatório dos torques em relação à referência óbvia. E é por isso que, se eu não aplico uma força transversal, né, eu não vou ter um torque, né? Por exemplo, se eu aplico uma força nessa direção, eu não tenho um componente perpendicular e, portanto, não tem torque. E o momento se conserva. Dessa forma, você vai ter que o H0 ponto é igual a zero se eu não tiver componente de força perpendicular ao raio R. Ou seja, se eu não tiver velocidade, a componente de velocidade transversal for zero, nós não vamos ter aí uma quantidade de movimento angular variando com o tempo. Se esse cara não estiver variando com o tempo, então, enfim, não vai ter qualquer modificação. E teremos, portanto, a conservação do momento angular. Decorre da segunda lei de Newton que a soma dos momentos em relação à origem das forças que agem sobre a partícula é igual à taxa de variação da quantidade de movimento angular em torno da origem. Então, aqui nós temos que, se o torque resultante é igual a zero, o momento angular se conserva. Da mesma forma, quando o somatório das forças é igual a zero, o momento linear se transforma, se conserva. Certo?
Vamos agora representar essas forças em componentes radial e transversal, né? Então, o somatório das forças radiais é igual a massa vezes aceleração radial, que tem essas componentes aqui, né? E eu tenho o somatório das forças na direção transversal é igual a massa vezes aceleração transversal, que tem esse formato aqui já investigado por nós. Este resultado, né, também pode ser derivado da conservação da quantidade de movimento angular. Ó, se eu pegar aqui, ó, H0, né, H0 é igual a mr ao quadrado, θ ponto. Então, esse resultado nós obtivemos no slide anterior. Se eu derivar com relação ao tempo, eu vou ter que derivar mr ao quadrado, θ ponto, com relação ao tempo. Ora, mas eu sei que a derivada de mr ao quadrado, θ ponto, é, na realidade, R vezes o somatório de forças na direção transversal. E essa somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração transversal. Quando eu integro, aliás, quando eu divido isso, essa componente aqui, ó, que é a derivada disso. Quando eu divido por R, eu chego nessa expressão, né? Eu divido em ambos os lados por R. Então, aqui tinha um R, vai embora, e aqui eu derivo, depois de derivar com relação ao tempo, fica R ao quadrado, θ dois pontos, divido por R, fica só R, aparece aqui. 2R, θ ponto, R ponto, θ ponto, tiro esse R aqui, porque ele é dividido por esse. E aí eu chego na expressão obtida anteriormente, né, de uma maneira direta. Bom, quando apenas a força que atua sobre a partícula é dirigida na direção radial, né, ao longo da partícula, ou, né, aqui voltada para a origem, ou, né, no sentido contrário, a força é dita força central. Né? Então, como a linha de ação da força não gera torque, né, em relação a esse ponto aqui, que a força passa pelo ponto, eu posso dizer que o somatório das forças é igual a zero, ou seja, que a derivada em relação ao tempo da quantidade de movimento angular também é igual a zero. Né? Isso significa algo importante, que R vetorial mv é igual a um vetor momento angular que é constante. Né? Então, se eu derivar isso com relação ao tempo, dá igual a zero. Tanto o vetor posição quanto o vetor quantidade de movimento das partículas estão em um plano perpendicular ao momento anular, né? Já que o momento angular é o produto vetorial desse cara com esse, né? E, portanto, o módulo da quantidade de movimento angular vai ser H0 é igual a Rm V seno de φ, onde φ é um ângulo entre os vetores, posição e velocidade. Só que como a força é só uma força normal, ele não varia, isso daqui, né,
vai ser igual a uma determinada quantidade, por exemplo, mv0, r0 vezes o seno de φ0, né? Então, ele se torna constante, e eu posso dizer que isso é igual a isso, ok? Além disso, se eu representar isso na forma de componente tangencial ou transversal, eu tenho mr0, θ ponto, que é constante, e vai ser igual a isso aqui, né? Eu posso, por exemplo, dividir o H0 por n, e eu tenho r ao quadrado, θ ponto. Isso aqui vai ser a quantidade de movimento angular por unidade de massa. Tá? R ao quadrado, θ ponto. Né? Então, esse cara aqui, esse H, se eu multiplicar por M, eu vou ter justamente essa expressão aqui de H0. Eu posso igualar, né? De novo, a quantidade de movimento angular se conserva porque a força aplicada é na direção do raio. Ok? Então, vamos guardar esse resultado, né, de H minúsculo é igual a H0 dividido por M, que vai ser simplesmente R0 vezes 0 seno de φ0, ou RV seno de φ. Então, isso vai se conservar também essa quantidade de movimento angular por unidade de massa. Bom, considere agora o vetor radial, OP, que varre a área infinitesimal. Então, imagine que a partícula está agora percorrendo uma trajetória e, à medida que ela se movimenta, eu vou ter uma área de varredura. Então, digamos que eu tenho um deslocamento, um ds, né? E à medida que ele se desloca, eu vou ter aqui um pequeno incremento do ângulo, chamado de θ. Essa projeção aqui, ó, esse comprimento, é r dθ. Então, como é um infinitesimal, eu consigo aproximar esse comprimento como sendo r dθ, que está muito próximo de ser o comprimento ao longo da trajetória, certo? Então, se eu quiser representar essa área de varredura, eu vou pegar um triângulo, né? Esse lado vezes esse, dividido por 2. Ora, esse lado aqui é R, esse daqui é R dθ. E divido por 2, que seria a área de um triângulo retângulo. Então, 1 meio de R ao quadrado dθ. Ora, se eu integrar isso, aliás, dividir por dt, né? Dividir por dt igual a 1 meio R ao quadrado dθ dt. Aqui vou ter a variação da área, é igual a 1 meio R ao quadrado dθ. Mas eu vi que R ao quadrado θ ponto é igual a H. Então, eu tenho uma velocidade aureolar. É a velocidade com que a área é varrida. É igual, né, essa velocidade aureolar é igual a H dividido por 2, ou seja, a quantidade de movimento angular por unidade de massa dividido por 2. Professor, Sim.
poderia me explicar só essa primeira expressão aqui? Por que que é um R quadrado? Oi? Por que que nessa expressão aqui, ó, dA é igual a 1 meio de R quadrado de θ? Por que que é R quadrado e não R? Porque aqui é R de teta, né? Ah, entendi. Era só isso mesmo. Obrigado. Então, chegamos a uma conclusão importante. Quando uma partícula se move sob uma força central, pessoal, só um momento, tá? Só um instante.
Bom, pessoal, desculpa. Tá escutando bem, não, Melissa? É isso? Ela saiu? Vamos voltar, pessoal? Desculpa aqui, eu tive um problema aqui em casa. Tive que Não tem resolver. problema, professor. Vamos continuar. Ah, a Melissa saiu, foi isso? Foi, eu acho que ela estava com problema com a conexão de internet e aí saiu. Tá, então vamos lá. Então, essa expressão, né, esse diferencial de área, é um meio de R ao quadrado de θ, né? Se eu dividir por dt, né, eu tenho uma derivada da área, né, a variação da área com o tempo. Vai ser igual ao quê, ó? Um meio de R ao quadrado, θ ponto. Então, essa é a que a gente chama de velocidade areolar, né? A velocidade com que a área, uma varredura de área, à medida que a partícula vai percorrendo a sua trajetória, né? Lembrando que quando um corpo sob uma força central tem H constante, ou seja, isso aqui é um momento angular por unidade de massa. Ora, veja que o momento angular por unidade de massa está relacionado com a velocidade areolar, né? Então, a velocidade areolar é igual ao momento angular por unidade de massa dividido por 2, ou seja, metade. Então, é constante, né? Então, quando eu tenho uma força constante, a velocidade areolar, né? Esse cara aqui, ó, A ponto, né? Seria o A ponto, ele é constante, né? A área com que você varre uma determinada área vai ser constante. Bom, então vamos fazer aqui alguns exemplos, tentando fixar aqui os nossos conteúdos. Um bloco B, né? O bloco está aí na barra, pode deslizar livremente sobre o braço OA, sem atrito, que gira em um plano horizontal. Há uma taxa constante de θ ponto, θ zero ponto, né? Então, ele está girando com velocidade constante e ele quer saber o seguinte, né? Sabendo que B é lançado a uma distância, de uma distância R0 de R, expressar como função de R a componente VR da velocidade de B ao longo do braço e o modo da força horizontal exercida sobre B pelo braço. OA, né? A força, o modo da força. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um diagrama de corpo livre, né? Vemos aí que tem uma força F, aplicada ao bloco, é uma força perpendicular à barra, né? Então, eu posso dizer que na direção da barra é zero e perpendicular à barra, né, o F θ é F. Então, nesse caso, R dois pontos é igual a R θ ponto, né? Porque eu vou poder cancelar aqui o R,
o m, e fica r ao quadrado é igual a r teta ponto ao quadrado. Né? E f é igual a m, r teta 2 pontos, mais 2r ponto teta ponto. R dois pontos. R dois pontos é a derivada de VR, a derivada da velocidade ao longo da barra, né? Que eu posso dizer que é dv r dt. Se eu dividir e multiplicar essa expressão por dr, eu posso rearranjar os termos e encontrar uma expressão da seguinte maneira, ó, que r dois pontos é igual a VR vezes a derivada da velocidade com relação ao deslocamento ao longo da barra, em relação ao raio, né? A forma que o raio varia. Ora, eu posso agora rearranjar esses termos e calcular a integral de zero a VR, que aqui ó, é VR dVR, é igual a RdR. Né? Esse termo aqui, ó, ele é um valor constante. Né? Então, ele diz que a velocidade angular é constante, dado por θ zero ponto. Então, ele pode vir para fora, e eu tenho uma expressão da variação da velocidade, né, como função do raio. Ora, o raio inicial é r0, e eu tenho um raio r. Então, essa vai ser a nossa velocidade a partir dessa expressão para r, né? Então, eu trago essa expressão aqui, ó, que r dois pontos, que é VR dVR, é igual a quem? A R data ponto. Ó, igual isso aqui. Tudo bem? Ficou entendido isso aqui? Ou seja, é a velocidade ao longo da barra, em função da posição radial, em função da coordenada R. Bom, eu sei que R ponto é o nosso VR, né? Tudo bem? O R ponto, certo? É o VR. Então, eu sei que VR ao quadrado é igual a essa expressão aqui. Ou seja, eu vou substituir VR na equação por a raiz de θ ao quadrado, R ao quadrado menos R0. Além disso, o θ, dois pontos, é zero. Por quê? Porque ele diz que a velocidade angular é constante. Então, esse termo aqui vai ser nulo. Aí vai ficar somente essa parcela aqui. O θ ponto é o θ zero ponto, né? Porque é constante. Duas vezes VR, ora, que é o R ponto. Então, VR vai ser o quê? A raiz disso aqui. Então, quando eu faço a substituição, eu vou, talvez esteja um pouco curto demais. Deixa eu fazer aqui para não gerar
Então, eu tenho que F é igual a massa, R, θ 2 pontos é zero, né? Então, fica 2 vezes R ponto, que no caso vai ser VR, θ ponto. Ok? E o VR é essa expressão aqui, ó. Substituindo o valor de θ ponto, que é o θ zero ponto, né? Aí eu substituo esse termo aqui, ó. Vai dar a raiz, né? Da, fazer assim. Para fora, depois vou botar aqui, e o VR, né? O VR é 1/2, né? E aí eu substituo aqui. R ao quadrado menos R zero ao quadrado. Bom, como tem a raiz aqui, né? E tem aqui ao quadrado, eu posso tirar para fora da raiz esse cara, né? Isso aqui desaparece. E tenho θ zero ponto, e θ zero ponto fica θ zero ponto ao quadrado. Isso aqui deixa de existir. E aí, eis que temos a expressão final. Ok? Então, as informações conhecidas na equação foram substituídas, e aí a gente chega na expressão para a força como função na posição radial. Esse cara aqui é constante, né? E o R está variando, né? À medida que ele vai variando ao longo do raio, você tem a variação da força de contato, né, entre a barra e o nosso bloquinho. Dúvidas? Eu tenho aqui algumas aplicações que eu vou querer que vocês deem uma olhada também. Me chamo de aplicações espaciais, tá? Outro exemplo. Então, aqui eu trato os objetos celestes como partículas, tá? Não estou levando em consideração que a Terra tem a rotação, né, em torno do seu próprio eixo. Tá? Não levo em consideração isso. Mas imagine aqui, ó, que eu tenho um satélite, né, fazendo aqui uma determinada trajetória, e eu tenho uma altura de 384 quilômetros, né, uma altura mínima, e eu tenho uma máxima de 3.744 quilômetros. Né?
Então, ele é lançado na direção da Terra, superfície, a velocidade de 30.112 km por hora, de uma altura de 184 km. Determine a velocidade do satélite, uma vez que alcança a altitude máxima de 3.744. Então, eu quero saber qual a velocidade do satélite nessa posição. E aí ele faz aqui uma ressalva, né, um dado a mais, que é o raio da Terra, né, de 6.370 quilômetros. Tá? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Pela conservação do momento angular. Né? Por que a gente vai usar a conservação? Porque a força que atua no satélite é a força central, é a força de atração, né, em relação à Terra. Uma força puxando no sentido radial, sempre puxando o, o satélite para ficar na órbita da Terra, orbitando. Né? Então, como ele é apenas uma força radial, a gente pode dizer que o momento angular se conserva. Ora, num ângulo qualquer, ou seja, a velocidade é sempre tangente à trajetória, né? Sempre vai ser tangente à trajetória. Eu vou ter um ângulo φ, né? Da força, na direção da força, ó, que vai ser essa direção dessa, né, dessa linha aqui, e o momento linear. Nas posições extremas, ele é tangente também, né? Então, ela vai ter aqui essa direção vertical. Um vai estar subindo e o outro vai estar descendo aqui na nosso diagrama esquemático. RMV seno de φ é igual a H0. Tá? Então, como ele se conserva, então, o momento angular nessa posição e nessa posição são iguais. A massa não mudou, o que é que muda? Né? Apenas RAVA. Então, eu posso cancelar a massa em ambos os lados. E eu tenho a velocidade VB, né? Proporcional à velocidade VA, né? E a relação entre os raios, né? O raio RA e o raio. Quando ele passa num raio muito grande, a velocidade diminui. Né? Então, eu quero saber aqui, VB, ó, o raio RB é maior do que RA. Então, a velocidade em B é menor do que a velocidade em A. Né? E aí eu coloco os valores, 30, 112 km por hora, e aí eu tenho aqui somo, né? Os 394 com o raio da Terra, mais essa outra, então esses raios aqui que a gente consegue obter, somando as distâncias dadas, esses valores aqui, ó, com o raio da Terra. E aí eu tenho um VB dado por 20.000 quilômetros por hora. Essa é a velocidade quando ele passa em B. Bom, ainda sobre essa discussão de movimento força central, nós podemos dizer o seguinte: ó, para uma partícula se movendo sob força central apontada para o centro, o FR é menos F, porque ele está apontado para o centro, né? Menos F. E eu sei que o somatório das forças na direção θ é igual a zero. Ou seja, esse cara aqui vai ser igual a zero, né? Essa aceleração transversal. Tá? A segunda expressão, né, essa expressão aqui, é equivalente àquela que a gente encontrou para o momento angular por unidade de massa, dizendo que ele é constante.
da qual aí eu vou poder dizer o seguinte, ó, que θ ponto é igual a H dividido por R ao quadrado. Então, eu posso dividir esse H por R ao quadrado. Esse H, gente, é uma constante qualquer. A gente não precisa se preocupar com ela agora, certo? E R2 pontos é igual a menos H ao quadrado, R ao quadrado, dividido, derivada, né? Derivada segunda de 1 sobre R. Então, depois de substituir a equação do movimento radial, nós podemos simplificar, né? O que é isso? Eu posso dizer que o 1 sobre R é igual a U, tá certo? Mais U é igual a F sobre M, que é a massa, H ao quadrado, U ao quadrado, onde U é igual a 1 sobre R. Ó, se F é uma função conhecida de R ou U, né, já que uma é inversa da outra, então a trajetória da partícula pode ser encontrada através da integração, né, dessa função aqui, em que U é uma função de θ, com constante de integração determinada a partir das condições iniciais. Então, como é que eu sei a trajetória, né, que ele vai tomar a partir do nosso lançamento? Se é uma trajetória hiperbólica, se é uma trajetória elíptica, a partir da nossa resolução dessa equação diferencial aqui, certo? Por exemplo, a força central, ela sempre vai ser proporcional às massas, né? A massa da Terra e a massa do objeto, dividido pelo raio ao quadrado, e também proporcional a uma constante de proporcionalidade chamada uma constante gravitacional. Eu posso dizer que 1 sobre R ao quadrado é igual a U ao quadrado, né? Já que U é igual a 1 sobre R. Então, eu tenho que a força, né, é igual a Gm, M maiúsculo, minúsculo, massa da Terra, massa do objeto, U ao quadrado. Eu posso substituir essa expressão aqui, né? E, portanto, obtenho, né, vou cancelar M do objeto e o que mais? E U ao quadrado, né? U ao quadrado está aqui. E fica du 2, dθ2 mais U é igual a Gm H ao quadrado. Veja que isso aqui, ó, é uma constante. É uma constante. Tá? A solução dessa equação diferencial, né, a gente pode fazer uso nos nossos conhecimentos de equações diferenciais, né? Como ela não é homogênea, né, tem uma constante aqui, eu posso fazer a solução da homogênea, ou seja, considerando que isso aqui é igual a zero, mais a solução da não homogênea. Ora, para ela ser, essa equação diferencial ser igual a uma constante, eu tenho que encontrar uma solução que também seja constante. E aí eu substituo essa constante na nossa equação, né? E encontro
Né? Deixa eu tentar fazer isso aqui. Vamos lá. Acho que quem está com um tempinho. Olha só. Então, eu tenho P, P2, U, P, beta 2. Né? Mais U é igual a G, GM, os constantes, constante gravitacional, massa da Terra. H ao quadrado. Então, esse cara aqui é uma constante, tá certo? Ora, eu tenho duas soluções, né? Eu tenho uma solução para esse tipo de equação, eu posso usar a solução cosseno de o igual a cosseno de θ, e U isso aqui é a solução homogênea, e aqui é a solução particular. Né? Olha só, eu vou dizer, esse aqui vai ser um ômega vezes θ, mais uma constante, que eu vou chamar de, deixa eu ver aqui, de alfa. Certo? Então, o formato da solução homogênea, né, é desse formato aqui. Tem uma constante A, tem uma constante ômega multiplicando θ, né, e também uma constante alfa. Então, o formato dela é assim. A particular, eu vou chamar ela de constante, tá? Vai ser uma outra constante que eu vou chamar ela de gama maiúsculo. Tá bom? E a solução é igual à solução homogênea, certo? Mais a solução particular. Tá? Isso aqui é uma constante, tá bom? Então, bom, mas eu preciso saber quem é o gama, tá certo? Tá bom, preciso saber quem é o gama para propor, né, o valor de gama. Então, eu pego, como o gama é constante, né, se eu derivá-lo duas vezes e substituir aqui na equação, isso aqui dá igual a zero, né? Ou seja, estou substituindo a minha solução na equação diferencial para obter o valor de gama, certo? Então, obviamente, quando eu derivar U duas vezes, vai dar igual a zero, porque esse cara aqui é uma constante. Então, fica aqui gama, aliás, U, né? Então, coloca logo gama
aqui não é gama, não, é outra letra, deixa eu ver aqui. Não aparece o nome. Essa letra aqui, que eu não sei o nome agora. É igual a esse termo aqui, ok? Porque se eu derivar duas vezes, e substituir, vai dar zero mais, chamando de gama, né? Gama é igual a GM H ao quadrado. Então, essa é a solução particular, ok? Então, a solução, a gente, é igual a solução homogênea mais esse termo, ok? E aí eu substituo essa solução, posso substituir essa solução, né, que é a solução total do sistema, da equação, nela novamente. Então, por exemplo, ó, eu sei que isso aqui é uma constante, né? Se eu derivar duas vezes, vamos lá. Derivada de U com relação a θ, isso é igual a menos, né? A menos A vezes ômega vezes o seno, né? Esse termo aqui. Então, a derivada dá menos seno, só que a derivada que está aqui dentro vai dar ômega, que está aqui fora. Mais esse carinha aqui, ó, GM H ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é uma constante, vai dar zero. Se eu derivo mais uma vez, então fica menos. Isso aqui vai ficar ao quadrado, né? Aí eu tenho agora o cosseno disso aqui. Então, tem umas funções seno e cosseno. Vou agora substituir esse termo na equação original e o, né, como esse termo aqui. E aí eu vou conseguir encontrar quem é A, né? Olha só. Fica esse termo, esse termo, mais a solução, né, que é isso aqui, ó, é igual. Então, é verdade, né? Veja que isso aqui vai cancelar esse com esse. E aí a gente vai encontrar que gm h sobre 2 é igual a gm h sobre 2. Ou seja, essa solução é uma solução da equação diferencial, né, que a gente tá encontrando. E aí eu preciso só encontrar o valor de A, de ômega e de A. Bom, eu posso dizer que ômega é igual a 1. Né?
Por quê? Porque, por similaridade, lembra dessa equaçãozinha aqui, ó, m, x, dois pontos, mais kx, vocês estão lembrados dessa equação aqui, igual a zero, oscilador harmônico, né? Eu posso dividir isso aqui por n, tudo bem? E esse termo aqui, a gente sabe que é o h quadrado, ômega ao quadrado, né? E aí a nossa solução se torna x é igual a cosseno, cosseno de ômega, ômega t mais alfa. Então, nesse caso aqui, se eu traçar um paralelo com essa equação, ó, isso aqui é 1, né? E aqui é 1 também. Ok? Então, eu faço isso aqui, ó, 1 sobre 1 dá 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Então, a ômega é igual a 1. É por isso que eu estou dizendo que ele é igual a 1. Então, ele vai se tornar 1. E o alfa vai ser igual a 0. Tá? Alfa igual a 0. Então, essas suposições que eu estou colocando aqui, elas não são algo que vai perder a generalidade da nossa solução. E aí, minha gente, fica o... Vou trazer para cá, ó, Ctrl C. 1, né? Aqui é 0. Seno de θ. E esse A aqui, ó, quando eu substituo ele tem que me dar, a partir das condições, por exemplo, as condições iniciais, eu tenho que encontrar o valor de A. Então, vai ser, olha só, o epsilon vezes gm dividido por h ao quadrado, epsilon gm h ao quadrado é igual ao nosso A, que eu tenho cosseno aqui, ó, mais
Essa constante aqui é o C que aparece aqui, a mesma constante. Tá, eu vou fazer o seguinte, gente. Não tá legal nessa solução. Como chegar aqui? O livro de vocês também não mostra a solução dessa equação diferencial. Vou dar uma olhadinha no livro e eu vou preparar uma solução mais apresentável para vocês. Tá? A resolução do problema. Aqui ele só está dando diretamente a solução. Aí a gente pode postergar um pouco isso. São aplicações, tá? Isso aqui dificilmente a gente cobra, mas é interessante entender que esse termo aqui, ó, ele faz tudo mudar, né? Dependendo dele, você vai definir qual é a trajetória, né? Qual é a trajetória que o objeto vai tomar a partir do lançamento dele. Isso é chamado de excentricidade, tá? A trajetória pode ser elíptica, parabólica ou hiperbólica, dependendo do valor da excentricidade. Então, se o E for maior do que 1, né, eu tenho essa trajetória aqui. Se for igual a 1, eu tenho a parabólica, hiperbólica e elíptica. Elíptica vai ser o epsilon menor do que 1. Então, essa constante aqui, ela está relacionada com as condições iniciais, tá? Em que acontece o lançamento, certo? Condições iniciais com que acontece o lançamento vão, ó, então, os valores de A, esse cara aqui, ó, vão ser algo que a gente vai precisar aplicar a condição de contorno. Por exemplo, quando o θ é igual a zero, né? Θ é igual a zero, quanto é que é o U? Né? Então, cosseno U, esse U aqui é o quê? É 1 sobre o raio. Né? Então, eu vou fazer aqui, ó, aplicando as condições de contorno. 1 sobre R, né? Esse raio inicial, tá certo? É igual a cosseno. Então, o raio é um raio inicial, posso colocar aqui R0 e V0, a velocidade inicial. R0, bom, vai ser A cosseno de θ, caso θ é o ângulo zero, né? Mais Gn, H ao quadrado. Bem, e aí eu consigo obter o valor de A, né, o valor da constante A inicial, para eu poder calcular o valor da excentricidade. Ó, o A é aqui, esse valor aqui, tá certo? Vamos lá. Vou colocar isso, apagar isso aqui. O cosseno de zero é 1. Bom, A cosseno de zero já. Então, eu posso dizer que A é igual a menos igual, vou colocar aqui 1 sobre R, R0,
isso aqui, GMH ao quadrado. Então, esse é o valor de A, é a constante que aparece aqui no cálculo da excentricidade. Então, fica H ao quadrado menos GM R0 dividido ok? Então, essa é a constante A que aparece aqui, baseado na nossa, nas nossas condições iniciais. E aí eu defino a excentricidade como sendo o C, que para mim no livro chama de C, e aqui eu estou chamando de A. A vezes H ao quadrado dividido por GN. Então, vamos lá. A excentricidade é igual a esse T vezes H ao quadrado dividido por G. Em que A é isso aqui, tá? Então, eu vou substituir vezes H ao quadrado e divido por G. Então, eu tenho H ao quadrado aqui, H ao quadrado aqui, posso cancelar, né? Cancelar, e aí fica RGM, né, como sendo a nossa excentricidade. Então, H ao quadrado menos GMR0. Posso colocar da seguinte forma. H ao quadrado dividido por R0 GM menos 1. Vamos colocar dessa forma. Certo? Então, eu tenho que saber a quantidade de movimento angular por unidade de massa, divido por R0 GM, né? Menos 1, essa é a excentricidade. E aí eu vou poder saber, né, se essa excentricidade está relacionada a esses termos aqui. Né? Dependendo de qual valor ele vai dar, que ele der, nós vamos ter uma trajetória de forma diferente. Né? Se o E for igual a 1, significa que o H ao quadrado é igual a 2 vezes RGM. Então, aí eu vou ter fica 2 menos 1, né? Vai dar 1, e aí eu tenho uma trajetória parabólica. Quando ele for elíptica, né? Então ele tem que dar, esse cara aqui, ó, H ao quadrado, ele tem que ser um pouquinho menor do que 1. Então, eu posso fazer aqui, esse cara aqui, nessa razão, igual a 1,2, por exemplo. Então, eu estou dizendo que a excentricidade vai dar
1,2 menos 1 dá 0,2. Então, eu vou ter uma trajetória elíptica, né? Se eu fizer essa quantidade de movimento aqui, por unidade de massa, bem maior do que está aqui embaixo, e for maior do que 2, né? For maior do que 2, eu vou ter que a excentricidade vai ser maior do que 1, e aí eu tenho algo parabólico, hiperbólico. Mas veja que tudo depende de comparar a quantidade de movimento angular por unidade de massa ao quadrado por um cara, né, que é uma constante para o nosso objeto de estudo, ou seja, um ponto de lançamento, um H0, G é constante, M é constante, né? Então, o que vai alterar isso aqui vai ser a velocidade com que você vai estar lançando, já que isso aqui é R, né? Vou até resgatar aqui, ó, quanto é que é o nosso H é θ ponto vezes R ao quadrado, né? Como a gente está olhando para o lançamento, essa velocidade aqui é a velocidade de lançamento, a velocidade angular de lançamento, e aqui eu tenho um raio, né, de lançamento. Então, eu posso até trazer isso à luz dos das novas informações. H, eu sei que é igual a R ao quadrado, né, vezes θ ponto. Uma outra coisa que você precisa lembrar é que aqui o R é o R0, né? Afinal, eu estou lançando o raio inicial, que é a velocidade inicial. E aí eu substituo isso aqui. Tudo bem? E aí eu tenho uma outra versão para a nossa excentricidade. Então, vai ficar R a quarta, né? Que é o quadrado. Θ ponto ao quadrado. E aí eu divido isso por R0 Gm, né? Menos 1. Posso cancelar esse termo. Um desses aqui, né? Vai ficar 3 θ ponto ao quadrado. Então, essa expressão me diz a excentricidade. Então, veja que quanto maior for esse termo aqui, ou seja, quanto maior for o raio, quanto maior for a velocidade angular, maior vai ser esse termo, consequentemente, mais hiperbólica será a nossa trajetória, né? Se aqui for muito maior, eu vou ter trajetórias hiperbólicas. Então, se eu quiser transformar a trajetória ele saia da órbita da Terra, por exemplo, eu tenho que lançar com uma velocidade grande, né? Ou eu tenho que afastar o foguete a uma distância considerável e lançar com uma velocidade menor, certo? Então, esses dois termos aqui, eles vão dizer acerca da nossa trajetória. Aí eu posso, por exemplo, usar como a raio de lançamento o raio da Terra, né? E vou ter como saber qual é a trajetória que esse cara vai desempenhar
a partir da velocidade de lançamento, né? Conforme ele vai ter, como vai ser a velocidade angular, né, em relação ao centro da Terra. Ok, gente? Então, eu vou melhorar a solução da equação diferencial, tá? Acho que não ficou bom a apresentação, mas no frigir dos ovos, o que o livro quer, né, de vocês, é que vocês entendam que esse epsilon aqui, que eu ainda destrinchei um pouco mais ele, né, aqui está só uma característica matemática, né, dele, eu destrinchei do ponto de vista físico, né, como é que você aumenta ou diminui esse epsilon aqui, né, onde esse C, que eu chamei de A, está relacionado com as condições iniciais, né, com a velocidade θ zero ponto e a altura de lançamento R0, ok? Então, concluímos por aqui, terminamos o capítulo 12, tá certo? E na próxima aula a gente começa o capítulo 13. Dúvidas acerca desse conteúdo? Sem dúvidas? Então, se não tem dúvidas, pessoal, eu me despeço de vocês, então até segunda-feira. Tchau, tchau.